aconteceu. A primeira polêmica na carreira do garoto, do Vinícius Júnior, essa aí continua rendendo, olha só. O atacante do Flamengo, de 17 anos, marcou um dos gols da vitória sobre o Botafogo na semifinal da Taça Guanabara. Na comemoração, ele imitou um choro, em referência ao que os rubro-negros chamam de chororô do time alvinegro. Os jogadores do Botafogo não gostaram e foram tirar satisfações com o Vinícius Júnior, que levou o cartão amarelo. Hoje, o volante Hudson do São Paulo e o meia Rodriguinho do Corinthians falaram sobre o lance. Realmente está muito correto, né? Muito certinho, né? Muitas vezes qualquer coisa que se faz dentro de campo é levado para um lado negativo. Acho que a gente tem que deixar um pouco essa seriedade de lado, né? Porque futebol é muita alegria. Eu acho que tem que ter liberdade, lógico, e com respeito. Eu não vejo problema nenhum na forma que ele comemorou. Eu acho que só talvez as pessoas, os torcedores, às vezes a gente cria uma tempestade num copo d'água. Às vezes acho que o futebol precisa dessas coisas. O gol é o momento maior do futebol, então é muito importante para o jogador quando faz o gol. Então acho que você não pode censurar uma comemoração, claro que com respeito, de um jogador. O assunto também foi abordado no programa Expediente Futebol. O nosso comentarista Fox Sports, Edmundo, deu a opinião dele sobre o lance polêmico de Vinícius Júnior. E a alegria do futebol carioca se perdeu. E por isso que tá chato. O menino tem 17 anos, cara. Ele cresceu nessa geração do chororô. E pelo amor de Deus, torcedor do Botafogo, não é para você ficar chateado, é para você ser criativo e arrumar um jeito de tirar sarro do Flamengo também. Ao ganhar do Flamengo, usou o Flamengo. Porque essa é a parte legal e democrática do futebol. Enfim, não dá para crucificar o menino. Ele tomou cartão amarelo. Absurdo. Ele tomou cartão amarelo. E comemorou dentro do campo, nem do campo ele saiu. Ele tomou cartão amarelo. Não tirou camisa, não fez nada demais. E ele fala, quer dizer, daqui a pouco, olha lá, ele fala, por que eu tô levando daqui a pouco vai estar proibido fazer o gol. E o Edmundo pode falar, né, com propriedade, porque 97 deu aquela reboladinha na frente do Gonçalves, Botafogo ganhou o título e no campo deu troco, os jogadores comemoraram rebolando. Assim é o futebol precisa desse toquezinho. E olha só, essa rivalidade entre Botafogo e Flamengo, ela ganhou mais um capítulo ontem, né? O Clube Alvinegro comunicou à FERJ, Federação do Estado do Rio de Janeiro, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, que não irá disponibilizar o estádio Newton Santos para a realização da final da Taça Guanabara entre Flamengo e Boa Vista. Como o Maracanã vetado para shows, quer dizer, está cedido para shows durante o mês, a tendência é que a partida do próximo domingo seja disputada no Raulinho de Oliveira, em Volta Redonda, o mesmo local da vitória do Flamengo por 3-1 contra o rival Botafogo. Nos bastidores, o que se diz é que o gesto de chororô do Vinícius Júnior, que a gente viu aí há pouco, pesou nessa decisão. Dirigentes do Botafogo presentes em camarotes ficaram revoltados com a atitude do menino. Agora, vale a gente destacar aqui, Paulo Lima, que uma semana atrás, 2 no máximo, eu e Calheiros, 2 juvenis, empolgados com o novo ano no futebol carioca, nós destacamos a presidência aqui do Botafogo. Olha que legal, a presidência do Botafogo está se entendendo com a presidência do Flamengo, aquela rivalidade de não deixar o Flamengo jogar no estádio, ganha o futebol. Que bacana o Flamengo poder jogar no Newton Santos, onde fica mais fácil para sua torcida marcar a presença e tal. Destacamos isso aqui não tem 2 semanas, batemos palma para a direção do Botafogo. 2 semanas depois, acabou a paz, o assunto está encerrado, você quer jogar, vai jogar lá em Volta Redonda, você não é bem-vindo aqui. E voltamos à rivalidade do Flamengo e Botafogo de 2017. Futebol carioca sem o futebol aqui. Lembrando que o mando de campo é do Boa Vista. É do Boa Vista, sorteio. O Flamengo está acompanhando ali de perto, nos bastidores, mas Volta Redonda a gente vem acompanhando. Paulo Lima, não é um lugar que enche, que vai o público. São 7 mil presentes e olhe lá. E assim segue a vida do futebol em Volta Redonda. É uma pobreza de espírito sem tamanho, né? Pois é. É uma áurea que parece que só converge para baixo. Não ilumina, né? Pelo contrário, ela apaga. Ela fica opaca. Ela esfria, ela gela.
ela não aquece. A gente está vivendo um momento de poder ter confraternização das pessoas, socialização, está precisando disso, né? A sociedade vive um momento muito difícil, né? O nosso país vive um momento, a nossa cidade vive um momento crítico, muito crítico, né? O carnaval dilui, mas não apaga, ele não esquece, a cicatriz permanece, a marca está ali, está dura. E a marca, em vez de ser positiva, como o Botafogo abrir as suas portas, o Flamengo ganhou com autoridade. O Flamengo ganhou com autoridade. O Botafogo jogou uma bolinha mínima, nada mais do que isso. E o gol do Vinícius Júnior é para reverenciar o talento da batida na bola, os 17 anos que ele tem, né? E acima de tudo a maneira como ele escolheu o momento certo para comemorar. Comemorou contra a torcida do Botafogo, aquilo que o Edmundo falou, ele cresceu nessa geração, nós crescemos com várias e várias comemorações do passado que estão marcadas. Gente, o que o Messi fez no Santiago Bernabéu, ao fazer um gol com o Santiago Bernabéu lotado, tirou a camisa e mostrou o 10 do Messi. 10, camisa 10 no Santiago Bernabéu. O maior palco, os maiores palcos do futebol mundial. Não foi no Engenhão, não foi no Raulino de Oliveira. Não estou depreciando nenhum estádio brasileiro, pelo contrário. Nenhum jogador do Real Madrid foi lá. Imagem para o mundo todo. Né? E muitos dos torcedores do Real Madrid aplaudiram. Aplaudiram. Porque é exatamente isso, é o talento, é o palco. Você, quando vai a um teatro, você quer ver a estrela, você quer ver o melhor cantor, você quer ver a melhor atriz, o melhor ator, você quer ver a melhor guitarra, quer ver o melhor baixo, você quer ver o cara que canta. E o cara que joga futebol é na hora que faz o gol. E aí você evidencia o rancor, o ódio. É isso, entendeu? Paulo Lima. Você evidencia o rancor e o ódio você tocou... num personagem de um cidadão que é o presidente do Botafogo Futebol Regata. O Botafogo já teve Carlito Rocha, já teve presidentes eternos que passaram por lá, que ganharam títulos, que consagraram jogadores, que consagraram a camisa do Alvinegro. Respeito a camisa do Alvinegro. Respeito, gente. Eu acho que você tocou... Não pode ser achincalhado do Botafogo por qualquer dirigente que está chegando agora. A história do Botafogo é muito maior de quem senta na cadeira do presidente do clube. É muito maior. Botafogo e Flamengo são co-irmãos do futebol carioca. Sem a unidade dos dois, sem a unidade de Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, o futebol vai à míngua. 6 mil torcedores no estádio. Vai, presidente, veta mesmo. Você tocou num ponto, Paulinho. Presidente do Botafogo, ó, você foi perfeito. Nota 10. Você foi perfeito. Presidente do Botafogo, né? Nelson Mufarrege. Ridículo. Né? Você foi perfeito, porque eu acho que isso daí acirra ainda mais a violência. Desculpa. Acaba refletindo. Entendeu? Não, é um desabafo, mas é um desabafo. É inadmissível. É um desabafo, Paulo Lima. E cabe, porque realmente a gente está tão preocupado, né? Em promover a paz, em resgatar o real sentido do futebol, né? A rivalidade sadia, que ela fica dentro do campo. E hoje, com tantas ferramentas, as redes sociais, dá uma resposta ali, dá aquela provocadinha básica ali que é sadia, né? Isso daí já ajuda a promover o próximo confronto, no segundo turno, seja lá na decisão da Taça Rio. Quer dizer, perde a chance de faturar, de arrecadar em torno do folclore, que sempre foi um dos principais combustíveis do futebol. E estão matando isso, estão secando esse combustível. E tem um outro detalhe, Paulo Lima, que é o aspecto econômico. O Botafogo tem no Newton Santos uma possibilidade de arrecadação. É uma fonte de arrecadação que o clube perde, só nessa partida Boa Vista e Flamengo, na largada perde 100 mil do aluguel. E o Flamengo estava chegando a um acordo com o Botafogo, as duas diretorias, do Flamengo fechar um pacote para futuros jogos do time nessa temporada 2018. Quer dizer, em jogos maiores, esse aluguel saltaria para 200 mil. Quer dizer, o Botafogo está rasgando dinheiro. Até porque e com todo respeito ao Botafogo, o presidente Nelson Mufarrege, sabe o que é isso? Sabe como é que eu interpreto essa medida que o Botafogo está adotando? Como um novo chororô. Segue o chororô. Olha aqui, pouca gente lembra, mas recentemente, quando o Botafogo do Flamengo foi desclassificado numa semifinal de um campeonato desses de menor expressão, o dirigente do Botafogo ironizou a chegada dos jogadores, dos meninos do Flamengo no aeroporto Santos Dumont. É que pouca gente lembra. É verdade. Pouca gente lembra disso. Agora, um passo de civilidade, né? Seria hoje o presidente do Botafogo vir a público e falar aqui, tava de cabeça quente, carnaval, desafinei ali no samba, né? Atravessei no ritmo, minha harmonia não foi muito boa, minha bateria perdeu o compasso. Então, para colocar a minha escola de samba no caminho certo, no rumo da passarela, em direção à nota 10, eu queria voltar atrás na minha decisão. Por que não? E vai ter troco em campo. Sabe o que é isso, Paulo Lima e Calheiros? Isso é insegurança. Até porque o Botafogo já foi eliminado da Copa do Brasil.
Aí perde para o Flamengo, é eliminado na semifinal da Taça Guanabara e ele joga para a torcida. Olha, não, eu estou com a torcida. Então isso não, eu entendo assim, que não mostra um pulso firme dele. Imagina se ele libera o Nilton Santos para o Flamengo jogar. A torcida, que já não está feliz, vai contra ele. Então, para tentar amenizar o lado dele, eu entendo isso, ele vai junto com a torcida. Aí eu concordo quando o Calheiros fala que só aumenta o chororô, porque aí o torcedor do Flamengo vai tirar onda, olha lá, ficaram chateados, a gente não pode jogar no estádio. Botafogo. Mas, exatamente, a pequena Botafogo, que tem uma história lindíssima. E aí a gente relembra que em 2017, aqui no Bom Dia Fox, infelizmente, nós mostramos jogo de torcida única, nós mostramos confusões horrorosas em volta do Nilton Santos, confusões horrorosas na cidade do Rio de Janeiro, justamente porque essa rivalidade está perdendo o tom. A rivalidade não está só em campo, está do lado de fora. A gente não pode generalizar a torcida do Flamengo e nem a do Botafogo, não são todos que brigaram, que fizeram essas cenas, mas aguça ainda mais os brigões e isso é lamentável. Infelizmente, não teremos Boa Vista e Flamengo no Nilton Santos, que é um belíssimo estádio. É um palco lindíssimo para uma grande decisão. Como é que é o nome do estádio? Nilton Santos. Olha, vamos respeitar a memória do Nilton Santos, que é muito, mas muito maior do que essa picuinha. Esse chororô. Respeitar que o estádio Nilton Santos receba uma decisão de Taça Guanabara, né? Poderiam respeitar a memória de um dos maiores jogadores do mundo, da história do futebol mundial. Gente, grandes ídolos do Botafogo estão vivos aí, né? Gerson Canhotinha de Ouro, Jairzinho, Roberto Miranda, enfim, vários e vários ídolos, Zagallo, estão todos vivos. É hora de você resgatar a história ao lado de um Flamengo, que tem muita gente aí de um passado distante, mas que está todo mundo por aí. O que fez o presidente do Vasco recentemente. Trouxe de volta alguns dos seus principais atletas para dentro do clube. Então, se você traz hoje para essa nova geração, porque a gente reclama muito, né? Porque o moleque de hoje ele está preferindo ver o jogo do time do campeonato espanhol, do time do campeonato inglês, do time do campeonato italiano, do alemão, não sei o que, em detrimento da própria força que tem o futebol brasileiro. Por quê? Porque o dirigente do futebol, ele esvazia a própria camisa do clube. Ele enfraquece aquilo que tem de bom, que é o emblema, né? Que é exatamente o símbolo, o escudo que o clube tem e as cores que o clube tem. Então, é uma doença, é uma doença da sociedade que está se transferindo para o futebol. Até a gente fala, está chato, né? A palavra chato até é meio pesada, mas está meio desagradável assim. Mas está doente, Paulo Lima, você usou um outro bom termo, a sociedade está doente, está complicado. Uma partida de futebol não pode mais acontecer, enfim. Que poder, hein? Que poder, um assunto que ainda vai render muito. O Calheiros citou aqui que o aluguel seria de R$100 mil, esse é o combinado para quando uma partida como essa tem um time grande. E outro detalhe, time pequeno, um dinheiro construído com dinheiro público, né? O Engenhão construído com dinheiro público. Não foi o Botafogo que construiu o estádio. Bom, vamos para as redes sociais? Vamos para as redes sociais, lá é o lugar onde o torcedor desabafa, dá a sua opinião e a gente abre espaço para o torcedor que está assistindo o Bom Dia Fox agora. O Jonas da Silva Eugênio diz o seguinte: quem perde é o Botafogo. Os clubes pagando uma renda ajudaria o Botafogo, que está numa crise financeira. A situação financeira não está fácil, o ano do Botafogo em campo já não começou bem, Jonas, e pelo jeito vai ser muito difícil a temporada. Vamos para a próxima hashtag, Bom Dia Fox, terça. O Júlio César participa conosco agora e diz o seguinte: olá pessoal, sou de Araraquara. Chega de chororô, por isso que nossos futuros jogadores estão indo embora. A alegria do futebol brasileiro. Vamos para mais uma participação agora para a gente fechar essa tabelinha, mas lógico você segue tweetando para a gente. Felipe Ribeiro diz o seguinte: olha que o campeonato carioca era reconhecido como charmoso, né? E agora não tem mais graça de ver. O Edmundo está correto. O Felipe, que assistindo o Bom Dia Fox, viu o depoimento do Edmundo no Expediente Futebol. O Edmundo, que tanto pôde comemorar gols, e a gente destacava, né? Enquanto um comemorava dançando do outro lado, o outro fazia um gol, e surgiu uma comemoração ainda mais criativa. Claro, e aquele que comemorou primeiro normalmente ficava... Botafogo deu troco ficava no campo. navios depois. Botafogo deu troco no campo e aí foi campeão estadual. E olha, o Botafogo agora há pouco divulgou uma nota oficial
sobre o episódio, sobre a decisão da Taça Guanabara, a gente mostra aí pra você, ó. O Botafogo de Futebol e Regatas informa que a final da Taça Guanabara entre Boa Vista e Flamengo não será realizada no estádio Newton Santos. Cabe esclarecer que, a decisão de não haver o jogo não foi motivada pelo valor estabelecido no arbitral. O valor havia sido decidido e aprovado por todos os clubes presentes, inclusive o Botafogo. A decisão foi tomada unicamente em função da comemoração de gol do atleta adversário, praticando, no entendimento dos botafoguenses, desrespeito à instituição Botafogo, que é representada pelos seus atletas, sócios e torcedores. Passaram-se os dias e até hoje não houve uma manifestação, quer do jogador, quer do clube, se retratando pelo episódio. Pelo contrário, repercute ainda mais o gesto. Esse jogador é empregado do clube adversário e, como tal, deve respeitar a ética profissional. O fato deve ser analisado muito bem. Um ato desse tipo pode provocar a violência entre os jogadores e torcedores. Queremos a paz e o respeito dentro e fora de campo. Assinado Botafogo de Futebol e Regatas. Boa, Paulo Lima. E aí ele não respeita o torcedor, que é quem faz o espetáculo. Ele pune quem? Ele pune o Vinícius Júnior? Ele só pune o Vinícius Júnior. Só um detalhe ali. E o Flamengo, nada mais do que... Agora, o torcedor carioca que podia ir lá ver o estádio, ou o torcedor qualquer que fosse, do Brasil inteiro que estivesse aqui, ou então os estrangeiros, os que estão por aqui visitando o Rio de Janeiro, poderia... Gente, essa nota era melhor não ter sido divulgada, né? Porque você assumir que está punindo por causa do chororô, é de uma pobreza de espírito sem tamanho, né? E aí ele está esperando o pedido de desculpas do Flamengo e do Vinícius. Mas eu ressalto uma coisa aqui, Paulo Lima. O gol do Vinícius Júnior foi o terceiro. Antes disso, nesse mesmo jogo, um atleta batizado como ceifador havia feito um gol. E ele comemora como ele sempre comemorou. Lógico, não é uma referência específica ao Botafogo, mas ele ceifou a galera. Ou seja... Os rivais não vão poder mais comemorar gol contra o Botafogo porque corre o risco de ter que se desculpar no dia seguinte, corre o risco de não jogar mais no estádio. Olha, a gente gosta muito do Botafogo, a gente vem destacando muito o Botafogo. A temporada passada foi incrível, o ano a gente sabe das dificuldades, né? A gente vem sempre ponderando aqui as críticas, Calheiros, mas dessa vez não dá, né? Estão ultrapassando, estão indo muito além. Olha, eu tô com o Paulo Lima, acho que pior do que a decisão... Essa nota oficial divulgada. Ele pode pintar uma nota agora do Flamengo com uma ironia. Olha, desculpa por ter feito o terceiro gol, ter comemorado, relembrado 2008. Eu espero que não. Eu espero que não, porque para não acirrar mais, porque o que estão fazendo, o que estão fazendo não, o que o Botafogo está fazendo é alimentando ainda mais essa rivalidade. Aí o Botafogo prega paz, mas está indo contra a paz, presidente. Está indo contra a paz, decisões como... E o espaço está aberto aqui no Bom Dia Fox. Se o senhor quiser entrar em contato com a produção e falar o seu ponto de vista, por favor, isso aqui é um programa democrático. Adoraria conversar com o presidente. Agora, infelizmente, nesse momento só nos cabe, pelo menos aqui nessa bancada, a crítica, porque o Botafogo está aumentando demais o episódio e se apequenando. Totalmente. Lembrando o clube é muito maior que isso. Pelo amor de Deus, gente. Lembrando que neste exato momento o Botafogo está sem técnico ainda, né? Poderíamos e deveríamos estar falando sobre o futuro comandante do Botafogo, nomes, possibilidades que não surgem tão quentes assim no mercado, mas o assunto parece que o nome mais cotado é do Alberto Valentim mesmo, e Flamengo, né? Para falar de coisas que interessam ao torcedor, o nome do Alberto Valentim é o que caminha com mais força. E sabe qual é a informação? Questão financeira. Porque o Alberto Valentim teria pedido algo em torno de R$100 mil de salário. O Marcelo Oliveira pediu muito alto porque traz toda a comissão técnica. Então é um valor praticamente 6 vezes acima desse valor do Alberto Valentim. Aí a gente está falando de um aluguel de R$100 mil para abrir os portões do estádio para receber jogos. Quantos meses você paga o salário se contratar o Alberto Valentim? Só alugando o estádio Newton Santos. Verdade. Sem onerar a folha.
É um caminho ao contrário do que se espera de um futebol de sucesso, né? Por isso que a decisão teve 6 mil torcedores. Vamos aguardar, mas tá aí, tá confirmado, Boa Vista e Flamengo não será no Newton Santos e sim em Volta Redonda. A gente segue aqui no Bom Dia Fox e o nosso assunto agora é o Alviverde. Vamos falar do Palmeiras.